Olá, eu sou Cláudia Torquato, diretora do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Oligoflora, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre um assunto que literalmente está na nossa pele. Fala sobre envelhecimento de pele, falar sobre flacidez facial. Para começar, eu gostaria de trazer alguns dados muito interessantes sobre a flacidez. Você sabia que a partir dos 30 anos de idade, o nosso corpo perde 1% de colágeno ao ano? E que aos 50 anos de idade ele só produz 35% do colágeno necessário? Mas o que tem a ver colágeno com flacidez? Pois é, o colágeno ele é uma substância, ele é uma proteína que juntamente com a elastina ele forma uma rede de sustentação da nossa pele. Pois bem, se você perde a capacidade de produzir colágeno com o envelhecimento, isso vai se refletir na nossa pele, surgindo linhas de expressão, as famosas rugas, flacidez de pele e flacidez muscular. Consequentemente, qual é a linguagem para a gente poder entender isso? A gente começa a não se sentir bem com a aparência que a gente está vendo no espelho. Mas é muito importante a gente entender que existem fatores que podem acelerar esse processo. Esses fatores, cientificamente, eles são classificados como intrínsecos, que são oriundos do nosso próprio funcionamento do corpo, tem a ver com dentro, a parte de dentro do nosso organismo, e os extrínsecos, relacionados com fatores externos. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês agora de alguns fatores extrínsecos. Um dos principais, a exposição excessiva à radiação ultravioleta, ok? Ou seja, a gente se expor ao sol sem proteção. Mas hoje a gente sabe que não é apenas a radiação solar que pode acelerar o processo de dano e de envelhecimento, ocasionando as rugas e a alteração aí da nossa aparência, principalmente aqui a facial. Todo tipo de radiação de luz, a luz visível, a luz azul emitida, por exemplo, pelos tablets, pelos celulares, pelos notebooks, ou seja, nós temos que estar aí antenados. Hoje o mundo mudou e a gente está exposto aí diariamente, ok, a estímulos de radiação que podem acelerar o processo de envelhecimento, porque justamente vai estar causando danos e interagindo com essas estruturas tão importantes na rede de sustentação, que é o colágeno e a elastina. Inclusive, esses dias no Instagram eu recebi aí uma dúvida de qual era a diferença de flacidez facial e de flacidez muscular na face. Como é que a pessoa poderia identificar isso? Bom, é o seguinte, primeiro, vamos a alguns conceitos. Flacidez, ele se refere ao estado daquilo que é frouxo, que é mole, que perdeu a sua capacidade de sustentação. Isso pode acontecer tanto com a fibra muscular, aí teríamos a flacidez muscular, como quando acontece alteração na rede de sustentação da pele. Ou seja, aí a gente está falando de colágeno e de elastina. E aí nós vamos ter a característica da flacidez tissular ou de pele. Então, basicamente, flacidez muscular tem a ver com uma alteração na sustentação da qualidade dessas fibras presentes no músculo, ok? E a flacidez tissular tem a ver com alteração nessa rede de sustentação de colágeno e de elastina. E as rugas? É muito importante, eu sempre gosto de explicar o mecanismo de ação, ou do caso aqui específico de formação das rugas. Como é que elas são formadas, ok? A musculatura facial, ela está aderida diretamente no nosso osso, ou seja, com o passar dos anos, o trabalho de contração e relaxamento desse músculo, a sustentação dessa musculatura, ela tende a se comprometer com o passar da idade. E aí, quando essa musculatura se relaxa, ela começa a formar alguns vincos. Se esses vincos são superficiais, eu costumo brincar que são as rugas jovens, as famosas linhas de expressão, ok? A partir do momento que esses vincos vão ficando um pouquinho mais profundos, a gente já tem as rugas, que também pode ser denominada como ruga estática, independente da expressão facial. Se você tiver parado, sem fazer nenhuma expressão com a sua musculatura facial, você vai enxergar essas marcas, esses vincos. E os sulcos?
eles já vão ser essas marcas mais profundas, ok? Que daí não está somente relacionado à alteração de qualidade das fibras desse músculo, e sim a presença e a qualidade da rede de sustentação do colágeno e da elastina. Eu vou dar um exemplo aqui, um sulco aqui que é o nasogeniano, famoso bigode chinês. Eu sempre gosto muito de trazer para as pessoas uma informação que ela possa aplicar no dia a dia dela e que possa fazer diferença, obviamente, né, que positivamente. Então, o que a gente tem que entender com relação ao assunto flacidez de pele, envelhecimento acelerado da pele? Pois bem, a gente está falando, né, o alvo aqui, o nosso foco da nossa fala, eu tenho dado a ênfase sobre o colágeno, essa substância, essa proteína que as nossas células, né, especificamente os fibroblastos presentes na derme vão estar produzindo essa substância que vai trazer essa sustentação para a pele juntamente com a elastina. Nós temos que entender que para que haja produção do colágeno, independente que com o envelhecimento a gente vai perdendo a capacidade de produzir a quantidade de colágeno, como eu já disse anteriormente, esse colágeno, eu costumo fazer algumas analogias. É como se a nossa célula, o fibroblasto, ele fosse uma microindústria. Ele necessita de matérias-primas. Por que a analogia microindústria? Uma indústria recebe matéria-prima e a transforma num produto. Então, a minha microindústria fibroblasto vai receber matérias-primas, aminoácidos, ok? E alguns nutrientes essenciais, como o silício, que é um mineral, vitamina C, que é um outro nutriente essencial, para que haja a produção, a transformação, a organização desses aminoácidos e forme a molécula aí de colágeno. Então é muito importante a gente entender que o nosso corpo, enquanto indústria, ele precisa receber todas essas substâncias essenciais para formação, no caso aqui, desse colágeno. E é sobre isso que eu quero falar com você mais detalhadamente. Como o nosso estilo de vida ele pode interferir diretamente na qualidade da nossa pele, na prevenção ou até mesmo em acelerar o processo de envelhecimento. Hoje eu vim aqui num lugar que eu amo demais, por 2 motivos eu queria contar para você. O primeiro, que aguça as minhas memórias afetivas e gustativas, porque desde pequena eu tenho o hábito de fazer compras de legumes, de frutas, de vegetais com meu pai. E agora, né, que eu já sou bem crescidinha, sou eu que faço isso em casa com o maior amor. E segundo, porque eu tô num lugar de uma família que eu amo de paixão e eu falei, eu preciso representar de uma maneira muito clara a importância de uma alimentação saudável para a gente ter saúde e qualidade de vida. E vale a gente lembrar, né, gente, que Hipócrates, o pai da medicina, ele já deixou para a gente um ensinamento muito grande, que o seu alimento seja o seu remédio. E nós estamos falando aqui hoje sobre pele, sobre colágeno, e eu queria dar destaque para vocês e fazer um link de uma maneira muito prática de algumas substâncias que são essenciais para a gente ter uma pele bonita e não envelhecer precocemente. A primeira substância que eu queria destacar aqui é a vitamina C e trazer para vocês aqui um alimento que todo brasileiro conhece. Laranja, talvez nossa, mas todo mundo sabe que laranja é fonte de vitamina C. Por quê? Ela é tão benéfica para a pele? Porque não existe a formação de colágeno na carência de vitamina C. Ou seja, a vitamina C é um precursor de colágeno. A minha pergunta que eu deixo para você aí, você tem ingerido vitamina C diariamente na quantidade que seu organismo precisa? E lembrando que vários outros alimentos são fontes de vitamina C, como goiaba, abacaxi, dentre outros. E eu queria também relatar aqui que muitas pessoas ficam com desculpas de que uma alimentação saudável ela é cara. Gente, a gente tem opções de ingerir frutas da estação que cabe perfeitamente no orçamento familiar. Então vamos lançar a mão aí da vitamina C. A segunda classe de substância que é essencial para prevenção de um envelhecimento acelerado e é super saudável para a nossa pele, você já ouviu falar, é o beta-caroteno. Por exemplo, um alimento riquíssimo em beta-caroteno é a cenoura. Ele exerce efetivamente uma função de fotoproteção na nossa pele, porque ele vai ajudar a neutralizar a radiação. Então é muito importante a gente fazer a ingestão de alimentos fonte de beta-caroteno.
para ter saúde e para não envelhecer precocemente. Por fim, agora eu quero falar das antocianinas. Esse nome é complicado, mas é tranquilo de se entender os grandes benefícios que essas substâncias promovem para a nossa saúde. Elas exercem a função antioxidante. Na prática, elas vão neutralizar radicais livres, que são substâncias oriundas do nosso metabolismo e que acabam desestruturando o funcionamento normal do corpo, podendo causar lesões e destruindo, por exemplo, precocemente o colágeno, a elastina e com isso deixando a nossa pele flácida e mais envelhecida. Eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês, porque as antocianinas elas estão presentes nos alimentos roxos. Então aqui na ameixa, na berinjela, nessa uva bem roxinha aqui. Ou seja, para fechar o nosso vídeo aqui falando um pouco, né, dos nossos alimentos, entender que na coloração dos alimentos a gente consegue identificar classes de substâncias benéficas. Então, nos alimentos roxos, as antocianinas, nos laranjas, o beta-caroteno e, por exemplo, nos amarelos e nos vermelhos, um alimento riquíssimo em vitamina C. E ainda, para falar de estilo de vida, eu queria falar para vocês sobre o estresse. Ele potencializa demais a ruga já existente e compromete muito a nossa qualidade de vida. Então a gente buscar estratégias para diminuir o estresse, ela é essencial. Por isso que eu vim num lugar como esse. Para sugerir para você, por exemplo, meditar num lugar como esse, estratégias de mindfulness, atividade física. Eu sempre costumo dizer que a gente precisa esvaziar o nosso cabeção, né? Liberar o estresse. No meu caso, além de às vezes eu vir fazer caminhada nessa praça, eu gosto de bordar. Então, deixo aí a dica para você pensar naquilo que vai te ajudar, te trazer paz, te deixar tranquila e deixar você cada vez mais plena. Há 25 anos eu trabalho nesse segmento da estética, só que com uma abordagem totalmente diferente, com uma visão integrativa da pessoa, do indivíduo, ou seja, eu olho a pessoa como um todo. Eu não vou estar trabalhando só aspectos externos da estética. A gente veio falando até agora da flacidez, de colágeno, da importância do estilo de vida, como tudo isso pode influenciar na sua aparência. Só que, obviamente, nós queremos envelhecer bem, plena. Na Oligoflora, nós trabalhamos com uma abordagem diferenciada para o tratamento das disfunções estéticas. E aqui nós estamos falando de flacidez e de envelhecimento da pele. Essa abordagem é uma abordagem que a gente chama de funcional em out. Ou seja, estética funcional em out. O que vem a ser isso? Primeiro, a gente vai estar olhando a nossa cliente como um todo. Eu sempre costumo dizer, eu não vou olhar a ruga da Cláudia, eu vou olhar a Cláudia como um indivíduo que tem todo um organismo que deve estar trabalhando em harmonia para que ela tenha saúde, qualidade de vida, bem-estar e beleza, inclusive. As rugas nós teremos, mas eu não preciso ter ruga antes do tempo. Mas por fim, a gente veio falando até aqui sobre estilo de vida, sobre hábitos importantes que a gente deva criar, né, no nosso dia a dia com alimentação, a devida hidratação, dentre outras coisas. Mas agora eu quero falar de estratégias. Já que a medicina estética, a estética avançou tanto, nós temos sim condições de tratar hoje as rugas e a flacidez facial para que a gente possa encontrar equilíbrio com a nossa aparência e com a gente mesma e a gente se sentir plena, não é verdade? Aqui na Oligoflora nós temos várias opções de tratamento, mas vale lembrar que a gente tem uma estratégia que ela se caracteriza como a espinha dorsal de todos os nossos tratamentos. Sabe qual é? Terapia combinada. Nós combinamos equipamentos de eletroestética de última geração com os dermocosméticos e os princípios ativos que eu desenvolvo os produtos para a rede toda e procedimentos manuais e de massagens. Ou seja, então, equipamentos de eletroestética de última geração. A gente trabalha com radiofrequência, com criofrequência, com laser de alta potência, com terapia fotodinâmica através das luzes, com LED, com microagulhamento, que é a terapia indutora de colágeno, com eletroterapia, microcorrentes, massagem lifting, já falando agora de procedimentos de massagem e os princípios ativos, que passam por todos os micronutrientes essenciais para você ter uma pele saudável e ativos renomados aí
de última geração que vão proteger o seu colágeno da destruição precoce por radicais livres, que vão estimular a produção de novo colágeno, de nova elastina, hidratar a sua pele, porque a hidratação ela é essencial para manutenção aí da saúde da pele. Enfim, vem para a Oligoflora, porque eu tenho certeza que aqui nós teremos a opção que vai se encaixar dentro da sua necessidade, porque nós trabalhamos com protocolos customizados de acordo com a necessidade de cada cliente.